Você sabe qual que é a diferença de definir uma variável no JavaScript utilizando var, let, const? Não? Bom, basicamente estamos falando de escopo, onde no JavaScript temos um escopo global, um escopo de função e um escopo de bloco, que seria no caso de uma condição, um if, por exemplo, tá? O JavaScript ele trabalha um pouquinho diferente do que as outras linguagens, tá? Onde nas outras linguagens a gente define uma variável já dentro do escopo que ela vai trabalhar. E no JavaScript a gente precisa utilizar, né? Aí no caso o var, o let e o const. Mas bora lá para o meu computador, eu vou dar alguns exemplos e aí no final eu vou dar uma dica de como que eu trabalho no dia a dia para não ficar tão confuso essa questão aí de definir o escopo ao definir uma variável, tá ok? Vou criar aqui um script bem simples, tá? Para a gente começar utilizando o var. Vai ser um script para exibir uma mensagem de boas-vindas. Então, eu vou definir aqui uma variável mensagem. E essa mensagem será boas-vindas. Eu vou utilizar o próprio console log para exibir essa mensagem. E aqui eu vou rodar esse script com o Node. Beleza, então ele exibiu para mim umas boas-vindas, né? O que acontece nesse caso, tá? Eu tenho um script e eu defino uma variável como var. Esse cara é um escopo global, tá? Dentro do próprio script. Aí, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui agora uma função. Eu vou chamar de function saudação, né? E aqui dentro eu vou puxar, tá? Essa variável. E aqui, ó, aqui a gente já tem um exemplo, tá? Como essa mensagem está definida dentro do escopo da função, ela não vai ficar mais visível aqui embaixo, tá? Então, por exemplo, se eu vier aqui e mandar rodar novamente, ele vai dar um erro porque ele não reconhece essa variável, né? Ela foi definida dentro de um escopo de função, essa função acabou, então não tem mais essa variável. Então eu vou puxar essa mensagem para dentro desse escopo e aí eu vou chamar a função, tá bom? Beleza, então aqui eu vou rodar ele e aí ele vai continuar dando a mensagem de boas-vindas. Mas vamos lá, para a gente poder entender a diferença, né, entre o var e o let, por exemplo. Depois a gente vê o const, tá? Vamos supor que nessa função eu possa passar uma variável, passar um nome, por exemplo, e essa mensagem seja customizada, tá? Então como que eu posso fazer isso? Tá, então eu vou criar aqui um parâmetro chamado nome, tá? E quando esse parâmetro tiver um valor, vou checar assim mesmo, tá? Com nome, né? Se existir um nome, no caso. Então, eu vou criar uma mensagem customizada. Vai ser assim, mensagem igual. Aí eu vou usar aqui a interpolação, tá? Boas-vindas. E aqui eu vou colocar para ele usar a variável, tá? Boas-vindas. E aí o nome que eu utilizei, né? Caso contrário, eu vou utilizar a mesma definição do que eu já tinha, tá? Então vamos testar isso aqui. Se eu rodar ele vai dar boas-vindas. E se eu passar um nome para ela, nesse caso, e rodar novamente, ele vai dar o boas-vindas Danilo. Mas vamos ver o que aconteceu aqui, né? Eu defini o var mensagem aqui e eu defini o var mensagem aqui também. Só que olha que interessante. A variável ela foi definida dentro de um escopo de bloco, tá? Que aqui no caso é o if, né? Esse é um bloco e esse é um outro bloco. Nos dois momentos, ela é definida dentro de um bloco, mas quando eu dou um console log, ele é reconhecido dentro do escopo da função, tá? Então, essa é a primeira diferença, né, do JavaScript e de outras linguagens. Então, utilizando o var por padrão, né, ele tem esse comportamento, tá? O var, ele tem um conceito dentro do JavaScript que é uma elevação, tá?
O que acontece? Quando eu defino essa variável, no momento de interpretação do JavaScript, ele vai verificar todas as variáveis e vai colocar ela como se eu tivesse definido ela em cima, no início da função. Isso quando eu defino ela como var, tá? Agora, vamos fazer um teste utilizando o let. Vamos ver se isso vai continuar funcionando, tá? Se eu der aqui, por exemplo, um let e aqui um let, e aí eu rodar novamente o script, a gente vê que ele fala que a variável mensagem ela não foi definida. Então, quando a gente utiliza o let, o escopo do let ele é de bloco, ele não é de função. Então, nesse caso, aqui ele não reconheceria, né? Então, o que eu teria que fazer aqui neste caso, né? É dar um console log para cada escopo de bloco, tá? Para esse script aqui funcionar, né? Por exemplo, aqui ele voltaria a funcionar normal, tá bom? Bom, então esse caso é a utilização com o let. O const, ele, ele tem um comportamento em relação ao escopo igual ao do let. Então, ele funciona, quando ele é definido dentro de um escopo de bloco, ele para ali, tá? Ele não é elevado para o escopo de função, igual acontece no caso do var, tá? Só que ele tem uma particularidade que o const, eu estou dizendo que ele é uma constante. Ele precisa ser atribuído algum valor na sua definição, diferente do let, tá? Vamos fazer um exemplo aqui, tá? Por exemplo, com o let, mantendo o let, tá? Eu vou colocar a mensagem, eu vou definir ela aqui no início, mensagem, só que eu não vou atribuir valor para ela, tá bom? E aqui embaixo, eu não posso, se eu definir aqui, por exemplo, let novamente, eu estou definindo uma nova variável, ele não está enxergando essa, tá? Até por isso que ele está mais opaco aqui no caso, né? Então, eu não quero definir uma nova variável mensagem dentro do escopo de bloco, eu quero usar a mesma, tá? Tá bom? Porque se eu mantesse daquele jeito, seria diferente. Seria uma nova variável ali dentro do escopo, tá? Que funcionaria também, mas no nosso caso aqui não é o exemplo que eu quero mostrar. Aí, como a mensagem agora ela foi definida aqui no início, ela está dentro do escopo da função e eu consigo dar a mensagem dela aqui embaixo, tá? Vamos fazer um teste. Se eu rodar, ele continua com o mesmo comportamento, tá? Só que aí, vocês viram o que aconteceu, né? Eu defini a variável sem valor. Depois, dentro de uma condição, eu atribuí o valor para ela. Ou ela vai ter boas-vindas com o nome, ou ele vai ter boas-vindas. Então, eu modifiquei o valor da variável que inicialmente ela foi criada sem valor, né? E esse script ainda continua funcionando. Vou dar uma melhorada nesse script, tá? Eu vou fazer o seguinte, por mais que o let aceite eu definir uma variável sem atribuir um valor, mas para o meu dar uma limpadinha nesse código, tá? Eu vou pegar essa atribuição aqui, ó. Pegar essa atribuição toda aqui, tá? E vou definir ele por padrão, tá bom? Então, por exemplo, o let mensagem, ele vai ter os boas-vindas. E ele só vai mudar essa mensagem caso tiver um nome, tá bom? Então, vamos lá. Se eu rodar esse cara aqui, ele continua funcionando, tá? Se eu mandar aqui, por exemplo, sem o nome e mandar rodar, tá funcionando. Agora, se eu mudar esse cara aqui para const, por exemplo, o que vai acontecer? Eu defini aqui um const como boas-vindas, mas e aí ele vai tentar mudar, né, o valor dessa variável quando chegar aqui com o nome, tá? Então, se eu rodar assim, ele vai funcionar normalmente, né? E se eu passar um nome, Danilo, por exemplo, ele dá erro. Por quê? Porque o const, apesar dele funcionar como let dentro de um escopo de bloco, caso ele seja definido, ele só recebe o valor na sua definição. Ele não pode ser trocado igual ao let, tá? Então aqui a gente já vê a diferença, né, entre utilizar o var, entre utilizar um let e utilizar um const, tá bom? E aí a minha dica, tá? Como que eu faço no dia a dia, tá bom?
eu costumo trabalhar pensando como funciona nas outras linguagens mesmo, definindo a variável dentro do seu próprio escopo. E eu sempre procuro definir uma variável primeiro como const, tá? Por quê? Porque se em algum momento eu precisar mudar, eu não tenho quando eu começo a codificar, não tenho uma real clareza que, de repente, eu vou ter uma condição que eu vou ter que mudar. Então, por que não definir já como const? E aí, quando surgir a necessidade de fato de mudar essa variável, aí eu a mudo, tá? Eu tenho certeza que essa dica vai te ajudar a programar com muito mais consciência aí no dia a dia com o JavaScript. Se esse vídeo foi útil para você, não deixe de deixar o seu like, não esquece de se inscrever para mais conteúdos e de compartilhar esse vídeo com quem você acha que está precisando entender um pouquinho melhor aí sobre a definição de variáveis no JavaScript, tá ok? Até o próximo vídeo e tchau, tchau!